Gabriela, paz do Senhor, irmãos. Olha, hoje nós vamos experimentar um formato diferente. Nós vamos ter a palavra e o louvor, e vai ser tudo junto. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui, ó, por isso que nós entramos um pouquinho mais cedo, e depois que a gente iniciar o louvor, aí eu fico com a palavra, mas aí vai ser tudo numa live só. Amém? Vocês estão... Tá dando para todo mundo ver aí? Gabriela? Tá, joia. Ah, não, então tá bom. Nós vamos então orar para a gente iniciar esse culto. É um privilégio que Deus concede para nós, para que nós possamos estar juntos nesse tempo. Ainda que as igrejas, os templos estejam fechados, nós continuamos louvando e adorando o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, é um Deus que tem providenciado meios para que nós continuemos adorando juntos, compartilhando juntos. E hoje é um dia de vitória, um dia de celebração, né? O domingo, o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá no Pentecostes, o dia que nós cultuamos ao Senhor. Então, nós hoje estamos juntos e nós vamos louvar. Não preocupa do celular estar ao contrário, não, porque na hora do louvor, vocês vão ficar prestando atenção nela. Aí só na hora da palavra que vocês vão ficar prestando atenção em mim, tá bom? Eu quero ler com vocês, quem está com a Bíblia aí, o Salmo 113, que diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que o sol se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa sobre o céu e a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. O Senhor é o nosso Deus e é um Deus de milagres. É esse Deus grandioso, esse Deus maravilhoso que nós estaremos cultuando nessa noite. Aí na sua casa, junto com a sua família, com aquele que está aí junto com você, e vamos louvar ao Senhor, vamos cultuar ao nosso Deus. Amém? Gabriela, pastora Alessandra, Ana Karina, Deus abençoe vocês e os use poderosamente. Amém? O Lucas também está aqui, viu, gente? E Lucas também. Glória a Deus, né? Vamos iniciar mais um culto de adoração ao Senhor, mais um momento de louvor, né? E que nós possamos novamente entrar na presença de Deus, né? E adorar a Ele. Amém? Glória a Deus.
maravilhoso é o nome do Senhor Jesus, amém. Nós cremos que Ele está aqui nesse momento, está na sua casa, está na minha, na casa de todos os irmãos presentes. Aleluia. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor venha até aqui, Deus, que se faça presente no nosso meio, Jesus. Oh, Jesus. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego é em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos mais de ti, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Toma com tua glória
Continue nesse espírito de adoração, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Hoje, de Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso no momento que você sair. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ainda
pra sempre. Amém. A paz do Senhor, Pai, da vida, toda a glória. Glórias a Deus. Amém. Então, esse foi o nosso momento de adoração, louvor a Deus. Agora nós vamos continuar nesse mesmo espírito, agora com a palavra com a irmã Gisele. Amém? Deus abençoe Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, obrigada. Gabi, caso você queira sair, tem jeito de sair. Sim, Aí, vou apertar o xizinho. então tá joia. Aí eu te chamo depois. Obrigada. Fica a postos. Tá, tchau. Tchau. Glória a Deus, irmãos. É muito bom, né? A gente poder louvar a Deus, a gente estar em comunhão, a gente estar juntos, a gente poder adorar a Deus e em comunhão mesmo, né? Hoje nós sentimos em comunhão, nós sentimos que nós estávamos juntos aqui em comunhão e é muito bom. Hoje, quando eu pensei isso, eu falei assim, Senhor, nós vamos fazer junto, numa live só, todo mundo junto, simulando nós estarmos lá no templo. Amém? Glória a Deus. Desde ontem, o Senhor tem colocado uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês sobre questão de incertezas políticas. Até ontem na live o pastor Fagundes falou e todo mundo está sabendo, né, o que tem acontecido com o nosso governo, o que tem acontecido com o Brasil, essas reviravoltas políticas, tudo isso, e isso vem trazendo para nós o quê? Isso traz uma extrema insegurança, isso traz para nós uma sensação assim de que nós estamos à deriva, de que as coisas não vão dar certo, e nesse momento a gente tem que voltar à palavra de Deus. Por que nós temos que voltar à palavra de Deus? Porque toda a escritura está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ela é divinamente inspirada e ela é apta para o ensino, ela é apta para a repreensão, para a correção, para a educação e para a justiça. A Bíblia, ela tem respostas para tudo. E a gente tem que parar de viver assim, eu acho, e começar a viver. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Então, essa palavra veio forte ao meu coração. O que a Bíblia tem a me ensinar sobre todas essas situações? Sobre isso que nós estamos vivendo, sobre este momento que nós estamos vivendo. E então, Deus me deu uma palavra que está no livro do profeta Daniel. Se você está com sua Bíblia aí, já pode localizar no livro do profeta Daniel e eu vou fazer uma breve introdução. O livro do profeta Daniel é um livro que retrata o período em que Israel esteve sob o cativeiro babilônico. O que foi o cativeiro babilônico? O povo de Israel, que é um povo cuja história está ali na Bíblia, escrita para nos ensinar como ensino, que é o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, e mesmo assim, apesar de ver bênçãos, apesar de ver milagres, era um povo que vivia se distanciando de Deus, vivia em pecado, vivia fazendo coisas erradas. E é interessante a gente ver, né? Eles presenciaram tantos milagres que nós nem mesmo fazemos menção. Imagina aquele povo no deserto, quando Moisés os tirava ali, o Mar Vermelho foi aberto por Deus, eles passaram a seco, Deus os alimentou com maná, Deus punha uma nuvem de dia para acalmar o sol e mesmo assim aquele povo se rebelou. Isso nos mostra uma coisa, não é o milagre que mantém a pessoa junto a Deus. Milagres não mantêm as pessoas junto a Deus. Então a gente começa a entender quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente fala assim, ai Senhor, agora é o meu milagre. Mas milagres não mantêm as pessoas junto a Deus, senão Israel não teria várias e várias vezes se desviado. E mesmo assim, como nós lemos hoje, né, no Salmo 113, o nosso Deus, ele é um Deus de milagres, de novidades, e ele sabe que nós precisamos de algum tratamento. Então, esse momento político, eu me lembrei do momento de Israel, que estava lá, mais uma vez, se desviando de Deus, e Deus permitiu que os babilônicos viessem, o rei Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico, que era o maior império daquela época, ele sitiou Jerusalém, e ali ele pegou todos os materiais do templo do Senhor, ele profanou o templo do Senhor, levou todos os materiais e levou cativo a maioria da população, deixando apenas os velhos, os doentes, as crianças lá, e levou todo mundo para a Babilônia, inclusive um filho do rei
de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E nesses que foram levados cativos para a Babilônia estava Daniel. Daniel era um jovem de aproximadamente 16 anos e ele viveu os 70 anos de exílio de Israel, ele viveu ali como cativo na Babilônia. Ele viveu ali e ele foi escolhido, por quê? Porque ele se destacava, provavelmente Daniel era um jovem nobre, e ele se destacava e ele foi escolhido juntamente com 3 companheiros para servir no palácio do rei. A Babilônia era um império que até hoje ele é reconhecido pela cultura babilônica. Ele era um império que investia muito na questão de estudo, na questão de ciências. Então, Daniel ele foi separado ali para ficar sob as ordens ali dos sábios da Babilônia para servir como sábio ao rei, para que a sua sabedoria fosse usada em favor do Império Babilônico. Daniel, um jovem de aproximadamente 16 anos, e os babilônicos, quando levaram ali, eles quiseram tirar a identidade de Daniel, mudaram seu nome, que é hebraico, significa Deus é meu juiz, para Beltsassar, que significa aquele que é agraciado por Bel, que é uma divindade dos babilônicos. Quiseram dar a Daniel alimentos que eram sacrificados a ídolos, que não eram feitos conforme a lei de Moisés. Mas Daniel, no seu coração, ele se propôs a não se contaminar. E Deus honrou Daniel, dando a ele 10 vezes mais sabedoria do que todos os jovens. E durante 3 anos, Daniel foi preparado para servir ao rei. E aí, então, nós vamos ler a parte que o Senhor tocou no meu coração, que fala sobre uma visão que o rei Nabucodonosor teve. Abre aí a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 27 até o 46. Daniel 2, do versículo 27 até o 46. Diz assim: o rei, então, como eu já falei, né, eu ia ler, mas eu não fiz assim. O rei, ele teve um sonho e ele se perturbou muito por esse sonho, chamou todos os magos, todos os sábios do seu reino e falou: olha, eu não vou falar o meu sonho, eu quero que vocês me digam qual o sonho que eu tive e qual é a interpretação. E nenhum deles puderam, então eles se lembraram. E Daniel, então, ele orou a Deus e ele deu essa resposta ao rei. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltsassar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? E Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram na sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em outro homem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pedras eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todo ele, o Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo.
Como o ferro quebra todas as coisas, assim este reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso significa que este será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro misturado com barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Isso significa que os homens procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao Deus o que vai acontecer no futuro. Certo é o sono e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. Só até aí que nós vamos ler. Bom, este foi o sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E ele muito se perturbou e Deus deu a Daniel tanto a visão deste sonho quanto a interpretação deste sonho. E essa interpretação, ela diz respeito às coisas que irão acontecer no futuro. E ela diz também algo que somente Deus poderia dar a Daniel. O livro de Daniel, ele foi escrito aproximadamente, deixa eu ver onde eu anotei aqui. O livro de Daniel, ele foi escrito aproximadamente no ano 696 antes de Cristo. Quando Daniel escreveu, muitas coisas ainda não haviam acontecido. E Deus revelou a ele o que iria acontecer. Falou assim, o rei Nabucodonosor, essa visão que você teve refere-se ao futuro. E o que é o futuro? Ele falou, a cabeça de ouro será o reinado da Babilônia. O Império Babilônico, ele durou do ano 612 até o ano 639 a.C. E logo em seguida ele foi dominado pelo Império Medo-Persa. Daniel viveu sob o jugo do Medo-Persa, com o rei Ciro e com o rei Dario. Se você ler todo o livro de Daniel, que é um livro pequenininho, são 12 capítulos, você vai ver que Daniel também serviu ao rei Dario e ao rei Ciro, sendo que o rei Ciro foi aquele que autorizou que os judeus, que os povos de Israel que estavam ali cativos, eles retornassem para Jerusalém para a reconstrução da cidade. E o reino da Babilônia, cabeça de ouro, foi substituído pelo reino Medo-Persa, que significa o peito e os braços de prata. O reino Medo-Persa, ele durou do ano 539 ao ano 331 a.C. Esses anos antes de Cristo, eles são contados de trás para frente, né? Vai diminuindo à medida até que chega ao ano zero, que é o ano do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, o reino Medo-Persa, ele foi substituído por um grande império, que é o Império Grego, que é representado pelo ventre e pelo quadril de bronze. O Império da Grécia, o reino da Grécia, ele durou do ano 331 a.C. até o ano 63 a.C. E ele foi um império, assim, esplendoroso. São dos gregos que a gente vê a medicina, o desenvolvimento da democracia, da filosofia. A gente vê muitas coisas que até hoje, alguns filósofos gregos até hoje são citados nesse reino aí, que foi um grande reino de alcance mundial, que influenciou todo mundo. E depois do reino da Grécia, nós temos ali as pernas de ferro, o Império Romano, que foi o maior império da história humana, o maior império da história humana. Ele foi do ano 63 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. O Império Romano foi sob o Império Romano que Jesus foi crucificado, foi sob o Império Romano que Jerusalém foi destruída, foi sob o Império Romano que os cristãos, os primeiros cristãos foram perseguidos, sob o Império Romano que a igreja primitiva nasceu. O Império Romano foi o maior império que já existiu sobre o mundo. Desde então, nenhum outro império ele existiu.
E aí fala também de uma outra visão, da visão do último império mundial, que seria o império que representado pelos pés e os dedos, de ferro misturado com barro. E este seria o último império mundial. E, na verdade, ele não vai ser um império, como foi o Império Grego, como foi o Império Romano, como foi o Império Babilônico, nem como foi o Império Medo-Persa. Ele será um império constituído por 10 reinos. 10 reinos que estarão unidos ali por alianças. Eles estão unidos por alianças. Eles são como um vulcão em erupção. Eles são como um vulcão em erupção. Se você ler mais um pouquinho à frente, Daniel também teve a mesma visão que o rei, só que o rei teve a visão de uma estátua e Daniel teve a visão de alguns animais, que diz que nesse império, nesse último império, desses 10 reis, 3 irão se rebelar e serão destruídos e 7 impérios é que vão dominar. Então, o que nós temos aí? Nós temos a visão que o império final será esse império dividido, constituído de 10 nações que vão se unir, porque elas vão se unir por alianças para dominar todo mundo. E aí nós vemos, então, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. E esta pedra, quem é esta pedra? Essa pedra está lá em Isaías 53:8, que diz o seguinte, que Jesus ele foi cortado da terra dos viventes por causa das transgressões do seu povo. Cristo é a pedra que esmaga os reinos deste mundo. Nós vemos lá em Efésios 2:20, Atos 4:11, 1 Pedro 2:7, Marcos 12:10, 1 Pedro 2:6, que Cristo é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Então, nós vemos que esta pedra que destrói os reinos deste mundo é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, porque ele se entregou. Ele se entregou para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você fôssemos salvos. Ele virá como uma pedra e nos últimos dias destruirá os últimos impérios, que são representados por estes 10 reinos misturados de ouro, misturados de ferro e de barro. Nos dias deste rei, o Senhor ele levantará um reino. Depois que houver esse último reino, lá em 44 e 45 do capítulo 2 de Daniel, diz assim, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, assim como o rei que viu do monte, que foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou o que vai acontecer no futuro. Então, ele teve a visão do que aconteceria. Nós já temos visto que estamos vivendo os dias finais. Nós temos a visão que nós temos vivido os dias nos quais o cumprimento da profecia nos mostra que estamos vivendo os últimos dias. Ainda não podemos identificar claramente quais serão esses 10 reinos, que na verdade hoje nós podemos chamar de nações. Nós não temos mais alguns reinos, né? Temos o Reino Unido, temos a Espanha, que também é a monarquia. Alguns reinos ainda são reinos, mas a gente pode falar que são 10 nações, que elas se levantarão para domínio de toda a terra. E esta será o último império. Mas qual é a aplicação prática de tudo isso? Qual a aplicação prática de tudo isso? O que eu posso aprender? Por que essa palavra falou ao meu coração? E eu quero compartilhar isso com você. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que entender o que essa palavra quer me ensinar, o que essa palavra pode me ensinar, pode me exortar, o que essa palavra pode me ensinar na justiça, o que essa palavra pode fazer para mim, como eu posso me posicionar diante dessa palavra. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, são 6 pontos que eu destaquei aqui. A primeira coisa, nenhum reino neste mundo ele é perfeito. Todos os reinos serão aniquilados. Se o seu coração está aflito por causa da política, se o seu coração está aí sem saber, a bolsa está caindo, o dólar está subindo, e você fala assim, e aí?
Isso não interfere na minha vida porque eu sou pobre. Interfere sim, porque quando o dólar sobe, o que acontece? O preço do feijão aumenta, o preço do arroz aumenta, o preço de todas as coisas aumentam e isso interfere diretamente na nossa vida. A política, ainda que eu fale, olha, eu vivo num mundo à parte, ela interfere sim. Mas eu quero dizer para vocês que os reinos dessa terra são imperfeitos. São imperfeitos e eles serão todos aniquilados por Deus. Ainda que nós estivéssemos assim, olha, será que agora nós temos um presidente que defende valores cristãos, um presidente que está aí, que está confessando, um presidente que conclamou até mesmo o jejum, e nós estávamos naquela esperança, e de repente vem um desentendimento dentro do governo que fez a bolsa despencar, o dólar chegar quase a R$ 6, tudo que parecia estar indo caminhando assim, numa progressão para uma melhora, de repente, um balde de água fria. Eu falo porque eu gosto de ler sobre política, estudar sobre política, mas eu quero falar para vocês como filha de Deus. Eu quero falar para vocês como alguém que tem a palavra de Deus. Os reinos deste mundo são imperfeitos. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o dólar chegue a R$ 10, e aí nós tenhamos que levar todo o nosso salário para o supermercado para comprar a cesta básica. Ainda que isso aconteça, nós devemos confiar no Senhor, porque é Ele que diz, já fui moço e hoje sou velho. O salmista diz, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não confie no governo, confie em Deus. Confie em Deus, a nossa confiança está em Deus. Todos os reinos dessa terra serão aniquilados. Não existe um reino perfeito. Se existisse, Jesus não viria no fim dos tempos e aniquilaria todos eles. Todos os reinos são imperfeitos. Todos os governos são imperfeitos. O único governo perfeito será aquele estabelecido quando o Senhor Jesus voltar. Então, o primeiro ponto é esse, não confie nos reinos dessa terra. O segundo ponto, ele mostra que Deus está no controle da história. Eu já falei isso muitas vezes com vocês. Eu tenho falado, nós não estamos à deriva. Deus não está sendo pego de surpresa com esses acontecimentos, com essa pandemia. Deus não está sendo surpreendido. Olha, de repente agora a China está querendo dominar o mercado. Olha, os Estados Unidos. Não, nada disso pegou Deus desprevenido, como se ele não soubesse. Ele está no controle da história. A história está correndo justamente como Deus planejou. A história está indo no caminho daquilo que Deus já sabia. O livro de Daniel foi escrito quase 700 anos antes de Cristo. E ele falou, olha, no fim dos tempos acontecerá que existirá um reino. E quando você vai lendo, ele fazendo a descrição mais à frente no livro de Daniel, ele descrevendo um líder mundial que virá e que aparecerá, que é coincidente também com a visão que João teve lá na ilha de Patmos, dando a revelação do Apocalipse. Você fala, é só Deus, é Deus. É Deus que está no controle da história. E se ele sabe de todas as coisas, eu digo para você, você acha que ele não sabe da minha e da sua vida? Como eu vou comprar o meu arroz? Como eu vou comprar o feijão? Como eu vou pagar os meus boletos? Deus sabe de todas as coisas e ele está no controle da história. Ele está no controle das nossas vidas. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O terceiro ponto mostra que o anseio do coração de Deus é estabelecer o seu reino. Tudo isso está acontecendo para que Deus possa estabelecer o seu reino. Deus não está aqui interessado em estabelecer um reino com homens, mas ele virá estabelecer o reino com o seu filho, como um que venceu a morte, que venceu o pecado e comprou para si povos de todos tribo, língua e nação. Deus não vai estabelecer um reino aqui na terra com homens, ele vai estabelecer um reino aqui na terra com Jesus e os seus santos lavados e remidos no sangue de Cristo. Quando nós lemos no Apocalipse, nós vemos uma multidão que ninguém pode contar, vestido de vestes brancas, que são aqueles que não se renderam aos pecados e que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Este é o reino que Deus vai estabelecer, não é um reino humano. Então, às vezes, a gente cria expectativas, mas eu quero dizer para vocês, o reino que Deus vai estabelecer é um reino celestial, é um reino que Jesus é que vai reger. Então, nós temos que aprender, entender o anseio do coração de Deus. O ponto número 4,
mostra a minha e a sua responsabilidade para que esse reino venha. Quando a gente ora, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E o que Jesus nos ensinou? Ele falou assim, no final, venha a nós. Ah, Gabriela, querida, se você ainda estiver aí, olha, no final você podia cantar essa música, que é o Pai Nosso, mas no final fala assim, venha o teu reino. Como que Jesus falou? A gente tem que orar, pedir a Deus que venha o teu reino. Como que vem o reino de Deus? Qual é o meu papel para que o reino de Deus venha? E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, é o ponto 4. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 9 a 13. 2 Pedro 3, 9 a 13 diz assim, olha que texto maravilhoso. O Senhor não retarda a sua promessa. Qual é a promessa dele? Que todas essas coisas vão passar, a morte, a tristeza, a angústia. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esta é a promessa de Deus. Ele voltará. Quando Jesus subiu aos céus, os anjos falavam assim com os discípulos que ficaram olhando, desesperançados, falaram, agora Jesus foi. E ele fala, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Esta é a promessa de Deus, Jesus voltará. E aí aqui Pedro explica, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ele vai voltar. Ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus. Para que essa misericórdia de Deus? Para que todos nós cheguemos ao arrependimento. Para que eu e você possamos pregar o evangelho. Para que eu e você possamos ir aí àqueles que estão morrendo sem Deus e salvação e pregar o evangelho. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito. Olha a visão de Daniel. A gente lê a Bíblia e fala assim, toda a Bíblia, ela é realmente divinamente esperada. Olha, tudo será desfeito. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se desfarão por causa do calor. Nós, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, o que eu posso fazer para que esse reino venha? Porque Jesus nos ensinou a orar e a pedir que o reino de Deus venha. E qual a minha e a sua responsabilidade para que o reino de Deus venha? A minha e a sua responsabilidade é pregar o evangelho. É pregar o evangelho. A minha e a sua responsabilidade é ser testemunha deste evangelho. Eu preciso de levar essa palavra para que o reino de Deus venha. Quando falar assim, mas eu quero que Jesus venha, quer mesmo? Então prega o evangelho. Prega o evangelho porque ele está sendo longânimo, ele está sendo paciente, ele está permitindo que essa maldade humana ainda tenha espaço para que eu e você possamos pregar o evangelho por amor a cada um de nós, para que nós possamos ser alcançados. Ele está retardando a sua promessa. E o ponto número 5 mostra que nós estamos vivendo muito próximo do estabelecimento da vinda do reino de Deus. Apressa-te. Jesus tem pressa. Apressa-te. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua vida em ordem. Imagine se você só tivesse 12 horas de vida. O que você faria? O que você faria? Apressa-te. Por que Deus, ele mostrou o futuro? Por que Deus falou? Ele falou com Daniel, olha, eu vou te mostrar o futuro. E Daniel tem um versículo que ele fala, e aí eu entendi, por causa das visões de Deus, que o tempo já estava chegando. Por que Deus mostra? A palavra profética, ela vem para 3 propósitos. A palavra profética, ela sempre vem, deixa eu ver onde eu anotei aqui, ela é 1 Coríntios 14, 3. A palavra profética sempre tem 3 objetivos. Edificação, consolação
e exortação. Por que que Jesus deu a revelação e mostrou para Nabucodonosor um rei ímpio? Um rei ímpio, ele mostrou, olha, o que vai acontecer no fim. Por que que Deus mostra para a gente que nós estamos vivendo? Porque ele nos dá o entendimento para que nós entendamos que estamos vivendo o tempo do fim, para edificação, para que eu confie no Senhor, porque os reinos dessa terra passarão, tudo passará, só a palavra de Deus permanecerá, para consolação, para que eu olhe e fale, olha, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, profeta Abacuque falando, exaltarei no Deus da minha salvação. E para exortação, acorda, é tempo de nós irmos ceifar, é tempo de nós irmos levar a boa semente, é tempo de nós irmos buscar aqueles que estão morrendo sem Deus e sem salvação. É para isso que nós temos a visão. Por que que tem o Apocalipse? Para que nós entendamos, para que nós arrumemos, branqueemos as nossas vestes, mas para que eu não deixe ninguém de fora. Para que a minha família esteja comigo, para que aqueles que eu conheço estejam comigo, para que aqueles com quem eu tenho vivido estejam comigo, para que aqueles com quem eu tenho orado, eles estejam comigo. É por isso que a promessa do Senhor, ele está por misericórdia. Amém? Esse é o ponto número 5. O ponto número 6. Para que essa palavra ela vem até nós? Ela direciona o nosso olhar para a verdadeira esperança. Não deixe o seu coração entrar em sofrimento pelos reinos humanos. Nossa esperança é a vinda do reino de Deus. Olha para as coisas certas. Olha para as coisas certas. Espera daquele que pode todas as coisas. Amém? Espera aquele que pode todas as coisas. No nome de Jesus. Eu vou tentar aqui, convidar a Gabriela de novo para a gente poder fazer mais um louvor. Amém? Eu vou incluir eles aqui e nós vamos cantar juntos. E enquanto a gente louva, que você possa abrir seu coração e possa guardar nessa palavra, né, Gabriela? E possa guardar essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração e põe assim, o que essa palavra pode mudar na minha vida? Como eu vou reagir a esta palavra? Como eu vou reagir? Eu ouvi isso tudo. E aí? O que eu vou fazer? Eu tenho orado, venha ao teu reino, o que eu tenho feito? Eu tenho confiado em Bolsonaro, eu tenho confiado em Sérgio Moro, eu tenho confiado, sei lá, se você é esquerda, eu tenho confiado na esquerda. Em quem você tem colocado a sua confiança? Onde está o seu olhar? O seu olhar está no reino que vem? Ou o seu olhar está aí nas coisas deste mundo? Redirecione o seu olhar. Veja como você vai reagir. Enquanto nós vamos louvar com essa canção, eu queria que você pensasse como eu posso reagir a essa palavra. Amém? Gabi, pastor Alessandro, Lucas, Ana Karina, está com vocês. Amém. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino
céu descer na terra, como é no céu, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer na terra, como é no céu. Deixa o céu descer. Declarei na sua casa que o céu venha descer nesse momento aí na sua casa. Oh, aleluia. Deixa o céu descer, que venha o teu reino ver. Deixa o céu descer, glorificado nesse céu, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deus é o reino, poder e tua é agora pra sempre. Amém. Deus é o reino teu, o poder e tua é agora pra sempre. Amém. Amém. Eu quero orar com vocês. Fecha seus olhos aí, fica junto da sua família. Vamos orar. Que essa palavra ela venha trazer uma reação. Que ela não seja uma palavra que tenha colocado apenas, olha, eu ouvi. Que ela te incomode. Que ela tire você da zona de conforto. Que ela venha falar com você durante esses dias. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a sua igreja nas tuas mãos, Pai. Eu coloco cada um que está aqui ouvindo essa palavra. Que o Senhor produza em nós frutos, Senhor, frutos dignos de arrependimento, Pai. Que haja uma nova postura, que haja um reposicionamento do nosso olhar. Que nós possamos olhar as coisas do Teu reino, Senhor. Que nós possamos apressar a vinda do nosso Senhor, Pai. Porque nós queremos viver o Teu reino, em nome de Jesus, a plenitude dele, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Permaneça em oração. Amém. Permaneçamos juntos, porque Deus, ele tem grandes coisas para fazer. Não perca nada daquilo, não perca o seu tempo. Eu ouvi uma palavra, né, durante essa quarentena. Eu tenho tido mais tempo de estudar, de ler, de ouvir pregações, e eu ouvi uma palavra que ela falou muito forte
forte comigo, falou assim, olha, a gente sempre falou que não tinha tempo para ler a Bíblia, não tinha tempo para orar, não tinha tempo para buscar a Deus, e aí agora nós estamos assim, num ritmo muito mais lento. Eu sei que alguns estão trabalhando, como eu também estou, não todos os dias, mas num ritmo muito mais lento. Se eu, nesses dias, eu não tiver tempo para buscar a Deus, se eu, nesses dias, não tiver tempo para ler a Bíblia, para orar, para dobrar os meus joelhos, oração, irmãos, na rua, onde quer que seja, em pé, mas oração, eu tenho que fazer aquela oração que eu ajoelho, que eu me derramo. Se eu não tiver tempo de fazer isso nesses dias, o que eu vou esperar que Deus faça para que eu pare? O que eu vou esperar porque Ele vai fazer, porque Ele me ama e Ele não quer me perder. Amém? Que haja em nós um despertar para o tempo que nós temos vivido. Que haja em nós o entendimento para percebermos o tempo de Deus. Amém? Deus abençoe. Vocês vão, o pessoal do louvor vai encerrar com algum louvor? Como é que nós vamos fazer? Vamos a última para encerrar? Então tá bom. Aí a gente encerra e conclui. Amém? Deus abençoe. Bem, Davi, do pastor Zé Berto, gosta de música rápida, né? Vamos cantar uma música para ele. Com ele. Aleluia. Na palma. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei. Te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando a minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, no grau de som, no grau de som. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som, aleluia, aleluia. Mesmo estando em guerra, vou celebrando a minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra. Novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, no grau do som, no grau do som. O som da festa vai subir, sua glória descerá, te ouvirá um novo som, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, te ouvirá um novo som, aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, te ouvirá
Glória a Deus. Glória a Deus. Uma semana de vitória. Deus abençoe. Foi ótimo louvar com vocês também.